Você já imaginou o que um dos maiores médiuns da história do Brasil pensava sobre outro gigante do espiritismo? Prepare-se para descobrir revelações surpreendentes sobre o que Chico Xavier realmente falava de Divaldo Franco, um testemunho que poucos conhecem e que vai mexer com tudo que você acredita saber sobre esses dois ícones da espiritualidade brasileira. Fique até o final, porque vou revelar uma frase de Chico Xavier sobre Divaldo que nunca foi amplamente divulgada e que mostra a verdadeira dimensão do respeito mútuo entre esses dois gigantes. A história do espiritismo brasileiro não pode ser contada sem mencionar dois nomes que se tornaram sinônimos de dedicação, amor e trabalho incansável pela causa espírita. Francisco Cândido Xavier, carinhosamente conhecido como Chico Xavier, e José Divaldo Pereira Franco, simplesmente Divaldo Franco, representam duas das maiores expressões da mediunidade em nosso país. Mas o que muitos não sabem é como esses dois homens extraordinários se relacionavam e, principalmente, o que Chico Xavier pensava e falava sobre seu contemporâneo baiano. Nascido em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, em 1910, Chico Xavier se tornou mundialmente conhecido por sua mediunidade de psicografia, produzindo mais de 400 livros ditados por espíritos diversos. Sua humildade, simplicidade e dedicação integral à causa espírita fizeram dele uma referência não apenas no Brasil, mas em todo o mundo onde o espiritismo encontrou terreno fértil. Do outro lado, temos Divaldo Franco, nascido em Feira de Santana, Bahia, em 1927, um homem que dedicou sua vida não apenas à mediunidade, mas também à oratória, à educação e ao trabalho social, tornando-se um dos palestrantes mais requisitados do movimento espírita mundial. A primeira vez que Chico Xavier se referiu publicamente a Divaldo Franco foi durante uma entrevista concedida nos anos 1970, quando questionado sobre outros médiuns que admirava. Com sua característica humildade, Chico disse que considerava Divaldo Franco um irmão de ideal e que via nele uma dedicação exemplar à causa do bem. Essas palavras, aparentemente simples, carregavam um peso enorme vindo de quem era considerado o maior médium do século XX. Durante décadas, os dois mantiveram uma relação de profundo respeito mútuo, mesmo seguindo caminhos diferentes dentro do movimento espírita. Enquanto Chico Xavier concentrava-se principalmente em Uberaba, recebendo milhares de pessoas em busca de consolo e orientação através de suas psicografias, Divaldo Franco percorria o Brasil e o mundo levando a mensagem espírita através de suas palestras e também de sua impressionante produção mediúnica, que já ultrapassa 250 livros. Em várias ocasiões, Chico Xavier demonstrou sua admiração pela capacidade oratória de Divaldo Franco. Em uma conversa informal com amigos íntimos, registrada por Sueli Caldas Schubert, Chico comentou que Divaldo possuía um dom especial para tocar os corações através da palavra falada, algo que ele próprio dizia não possuir na mesma intensidade. Para Chico, enquanto ele se sentia mais à vontade com o papel e a caneta, recebendo as mensagens dos espíritos, Divaldo tinha o dom de ser um canal direto da espiritualidade através da oratória. Uma das demonstrações mais tocantes do apreço de Chico Xavier por Divaldo Franco aconteceu durante o Congresso Espírita de Brasília, em 1983. Quando informado de que Divaldo estaria presente no evento, Chico fez questão de procurá-lo pessoalmente para cumprimentá-lo. Testemunhas relatam que Chico se dirigiu a Divaldo com as palavras: "Meu querido irmão, que alegria tê-lo aqui. O senhor é uma bênção para o movimento espírita." Esse gesto simples, mas profundamente significativo, mostra como Chico enxergava em Divaldo não um concorrente, mas um companheiro de jornada. A humildade característica de ambos ficou evidente em outra situação marcante.
Durante uma visita de Divaldo Franco a Uberaba, nos anos 1980, organizadores do evento sugeriram que os dois médiuns fizessem uma apresentação conjunta. Chico Xavier, sempre avesso a qualquer tipo de espetacularização da mediunidade, declinou respeitosamente, mas fez questão de explicar que sua recusa não tinha qualquer relação com Divaldo, por quem nutria profunda admiração. Segundo relatos, Chico disse na ocasião que preferia que cada um continuasse servindo da forma que melhor sabia, mas que considerava Divaldo um exemplo de dedicação e serviço. A questão da diversidade dentro do espiritismo também foi abordada por Chico Xavier quando se referia a Divaldo Franco. Em uma entrevista concedida à Rádio Rio de Janeiro, Chico comentou que via na variedade de trabalhadores espíritas uma bênção divina, pois cada um podia atingir corações diferentes. Para ele, enquanto alguns se identificavam mais com seu trabalho silencioso de psicografia, outros se sentiam mais tocados pela eloquência e carisma de oradores como Divaldo Franco. Essa visão demonstra a maturidade espiritual de Chico Xavier, que enxergava a complementaridade onde outros poderiam ver competição. Divaldo Franco, por sua vez, sempre se referiu a Chico Xavier com reverência e gratidão. Em várias de suas palestras, Divaldo costumava citar Chico como um exemplo de humildade e dedicação, creditando ao médium mineiro parte de sua própria inspiração para perseverar no trabalho mediúnico. Essa reciprocidade no reconhecimento criou um ambiente de harmonia que serviu de exemplo para todo o movimento espírita brasileiro. Uma das declarações mais marcantes de Chico Xavier sobre Divaldo Franco foi feita em seus últimos anos de vida. Quando perguntado sobre o futuro do espiritismo no Brasil, Chico mencionou especificamente Divaldo como uma das pessoas que considerava fundamentais para a continuidade e expansão da doutrina espírita. Segundo ele, Divaldo possuía não apenas a mediunidade, mas também a cultura e a capacidade de diálogo necessárias para levar o espiritismo a novos patamares de aceitação e compreensão. A visão de Chico Xavier sobre a importância do trabalho educacional, desenvolvido por Divaldo Franco, também merece destaque. Conhecedor das instituições criadas e mantidas por Divaldo na Bahia, Chico sempre elogiou a capacidade de seu colega de transformar a caridade em ação concreta e duradoura. Para Chico, o trabalho de Divaldo com crianças e adolescentes carentes representava uma das mais belas expressões da caridade cristã, demonstrando que o espiritismo não era apenas teoria, mas prática transformadora. Durante os anos 1990, quando a saúde de Chico Xavier começou a declinar, Divaldo Franco fez questão de enviar mensagens de carinho e apoio através de amigos comuns. Essas demonstrações de afeto foram profundamente apreciadas por Chico, que sempre pedia para que fossem transmitidos seus agradecimentos e sua gratidão pela atenção recebida. Mesmo nos momentos mais difíceis de sua vida, Chico mantinha viva sua admiração pelo trabalho desenvolvido por Divaldo. A questão da sucessão natural no movimento espírita brasileiro também foi abordada por Chico Xavier de forma sutil, mas significativa. Embora nunca tenha se colocado na posição de indicar sucessores, pois acreditava que o espiritismo transcende personalidades individuais, Chico sempre demonstrou tranquilidade ao saber que trabalhadores como Divaldo Franco continuariam levando adiante a mensagem espírita. Para ele, isso representava a garantia de que o trabalho não se encerraria com sua eventual desencarnação. Uma característica que Chico Xavier sempre admirou em Divaldo Franco era sua capacidade de renovação e adaptação. Enquanto Chico mantinha um estilo mais tradicional e reservado,
reconhecia em Divaldo a habilidade de comunicar-se com gerações mais jovens sem perder a essência da mensagem espírita. Essa flexibilidade, segundo Chico, era fundamental para que o espiritismo continuasse relevante e atrativo para as novas gerações. O tema da unificação do movimento espírita também era uma preocupação compartilhada por ambos os médiuns. Chico Xavier via em Divaldo Franco um trabalhador que, assim como ele, priorizava a união e a harmonia entre as diferentes correntes do espiritismo brasileiro. Para Chico, essa postura conciliadora de Divaldo era fundamental para manter a coesão do movimento e evitar divisões desnecessárias. A internacionalização do espiritismo era outro aspecto que Chico Xavier admirava no trabalho de Divaldo Franco. Conhecedor das viagens de Divaldo pelo mundo, Chico sempre demonstrou satisfação ao saber que a doutrina espírita estava sendo levada a outros países através do trabalho dedicado de seu colega baiano. Para Chico, isso representava o cumprimento da missão universal do espiritismo, que não deveria ficar restrito ao Brasil. Nos últimos anos de sua vida terrena, Chico Xavier costumava dizer que se sentia tranquilo ao saber que o espiritismo brasileiro estava em boas mãos. Embora não citasse nomes específicos publicamente, aqueles que conviviam intimamente com ele sabiam que Divaldo Franco estava sempre presente em suas considerações sobre o futuro do movimento espírita. Essa confiança demonstra o quanto Chico respeitava e admirava o trabalho de seu contemporâneo. A simplicidade e a ausência de vaidade pessoal eram características que Chico Xavier reconhecia tanto em si mesmo quanto em Divaldo Franco. Para ele, essa era uma das principais qualidades que um trabalhador espírita deveria cultivar, e via em Divaldo um exemplo constante dessa virtude. Mesmo com todo o reconhecimento e prestígio alcançado, Divaldo mantinha-se acessível e humilde, características que Chico considerava essenciais para qualquer pessoa que se propusesse a servir a causa espírita. A dedicação integral à causa espírita era outro ponto de convergência entre os dois médiuns, algo que Chico Xavier sempre destacava quando se referia a Divaldo Franco. Para Chico, poucos tinham a coragem e a determinação de dedicar integralmente suas vidas ao serviço da espiritualidade, e via em Divaldo um exemplo raro dessa entrega total. Essa admiração era recíproca e contribuía para fortalecer o vínculo de respeito entre ambos. E chegamos agora àquela revelação que prometi no início deste vídeo. Em uma conversa íntima com alguns de seus colaboradores mais próximos, poucos meses antes de sua desencarnação, Chico Xavier fez uma declaração sobre Divaldo Franco que raramente é citada. Ele disse: "Quando eu não estiver mais aqui, vocês podem ter certeza de que o Divaldo continuará sendo um farol para o movimento espírita. Ele tem não apenas a mediunidade, mas o coração preparado para as grandes missões que ainda estão por vir. É um irmão em quem podemos confiar plenamente." Essas palavras, carregadas de emoção e certeza, mostram o quanto Chico Xavier confiava em Divaldo Franco e o quanto acreditava em sua capacidade de liderança espiritual. A história da relação entre Chico Xavier e Divaldo Franco nos ensina muito sobre verdadeira fraternidade, humildade e dedicação ao bem comum. Dois gigantes da espiritualidade brasileira que souberam reconhecer um no outro as qualidades necessárias para o trabalho de transformação moral da humanidade. Suas trajetórias paralelas, mas complementares, demonstram que não existe competição quando o objetivo é servir e que a verdadeira grandeza se manifesta na capacidade de reconhecer e valorizar o trabalho do próximo.